Glauber, olha como você é maldoso, criminoso, bandido. Maldoso. Os 4 milhões de emenda Pix, que é meramente uma transferência especial para o povo que não sabe, é só uma forma de transferir o dinheiro. Foram para a Guarda Civil Metropolitana, para a Segurança Pública, faz a sua pesquisa, deixa de ser bandido e fala dos teus deputados corruptos e não mente sobre os deputados honestos que estão desse lado aqui, tá bom? Bandidão. Amer e Glauber, 3 minutos. Emenda Pix não é isso não, gente. Emenda Pix é um Ficou dinheiro... nervoso. Ele tá muito mas desde nervoso. o começo ele disse que não ia atacar e só faz isso desde o começo. Mas vamos seguir aqui, gente. Emenda Pix é uma continuidade daquele esquema do orçamento secreto, que é dinheiro público, muito dinheiro público, que vai para as localidades sem nenhum tipo de transparência e de rastreabilidade. Que, aliás, o ministro Flávio Dino, que eles já atacaram bastante nesse podcast, hoje é o relator, que já, inclusive, bloqueou a emenda Pix. Tem 3 deputados do PL que podem ser presos a qualquer momento porque fazem esquema com orçamento secreto. E agora a gente está falando de um outro esquema que é a má utilização da cota parlamentar. Ele citou o Jordi, mas eles esqueceram de citar o líder deles, o Sóstenes. Encontraram R$450 mil na casa dele. Sabe o que ele disse? Em dinheiro vivo, que ele esqueceu de depositar. Você, cidadão, cidadã, se esqueceria de depositar R$450 mil? E sabe o que é mais estranho? Ele declarou no último processo eleitoral que ele tinha um patrimônio de R$4 mil e de repente ele disse que vendeu uma casa por R$450 mil. Aliás, isso é uma prática do PL dos bolsonaristas. Quem não se lembra quando a família Jair e Flávio venderam 51 casas com dinheiro vivo? Você, trabalhador, trabalhadora, faz isso? Gente, essa turma, além de aliciamento com a milícia, favorecimento do crime organizado, com a política de liberação de armas e munições que eles fizeram durante os 4 anos em que governaram, além de não terem tido nenhuma medida efetiva de enfrentamento ao tráfico e às milícias, também estão chafurdados em corrupção. O Eduardo disse aqui, defende que paguem. Não defende não, porque na hora do vamos ver, o PL todinho votou a favor da PEC da bandidagem, que poderia fazer do Congresso um escudo, um esconderijo para bandido de todo tipo, matador, estuprador e corrupto, e enfiaram ali no PL da dosimetria, como quem não quer nada, né? Imagina, crimes contra a administração pública, eles que estão aqui defendendo, supostamente, né, que não pode ter progressão de pena, não pode amaciar para bandido, peculato, corrupção ativa ou passiva, facilitação de contrabando e prevaricação, eles propunham que tivesse redução de pena nesse PL da dosimetria, que para fora eles diziam que é para defender Débora do Batô, defender sabe-se lá quem, mas na prática é para defender o Pape, que hoje está preso na Polícia Federal, ali vai ficar pagando pelo crime que fez, e para defender corrupto como a turma do PL. E no escândalo do INSS, que sejam responsabilizados todos aqueles que desviaram qualquer recurso. Agora lembremos que durante todo o governo do seu pai, por que não houve uma operação de identificação do que estava acontecendo? Pelo contrário, porque esse esquema do INSS nasce junto com o seu pai e com aqueles que foram indicados lá no Ministério da Previdência para fazê-lo. Assuma as suas responsabilidades. Proposta concreta, conversão de emendas de orçamento secreto para orçamento participativo, atendendo as comunidades, inclusive com projetos para segurança. Bom, tem mais um trecho, a gente vai acompanhando aos poucos, né? Desde ontem, trazendo alguns dos principais momentos aí dessa... Eu não vou nem dizer que é uma proposta de debate, porque você vê que o Eduardo e o Bilinski, toda vez que não estão no uso da fala, acaba que eles não prestam atenção no que está sendo falado. O Bilinski está no telefone, muito provavelmente consultando assessores, né, os universitários, alguma base para ter argumento, porque sozinho ele não consegue. O Eduardo tem um tablet ali na frente para o mesmo, né, deve ter outras preocupações, tem passaporte cassado, como disse a Sâmia, o papi está preso, o irmão não consegue ser um bom candidato à presidência da República, ele também pode ser preso a qualquer momento, o outro irmão lambe o cimento da parede, né, então deve ter outras preocupações, mas o fato é que vamos lá para o Estadão da escolha difícil. De um lado nós temos
construção de argumento, racionalidade, um tom adequado. Do outro lado, ataque. Agora, você imagina o Bilinski chamar o Glauber Braga de bandidão. É como se o mundo tivesse trocado de ponta. É uma inversão total de valores, né? De um lado, alguém com uma conduta proba, e do outro lado, um cara que, na coisa mais básica que se tem, é suspeito ainda de ter assassinado a namorada, né? Crime não apurado, ou aliás, apurado de maneira torta, que blindou o Bilinski e transformou ele em deputado federal. 8h31 para trazer o Adriano Diogo. Eu vou trazer o Adriano, já vou botar ele na tela. Deixa eu tirar aqui o podcast que a gente acompanhava. Quero pedir para você continuar mandando a sua contribuição no Superchat e no Super Sticker. Quero pedir para você continuar mandando as membresias. Mais de 600 simultâneos nessa meia horinha que estamos juntos. E olha só, gente, quem puder, chega junto mandando também um pacote de assinaturas. Pacotinho de assinaturas de 5 só pra gente soltar musculatura nesta antevéspera de Natal. E aí, eu e Adriano Diogo agradecemos a você. Bom dia, Adriano! Muito bom dia! Seja sempre bem-vindo ao nosso Café da Manhã DCM. O cafezão te recebe, Adriano. Bom dia, Tiago. Bom dia, comunidade DCM. Feliz Natal. Clima de Natal já. E, Adriano, a gente começa com... eu fiz vamos dizer assim, uma paródia, né? Uma brincadeira aqui, porque o filme do momento, e você assistiu e sabe que é maravilhoso, o Agente Secreto, né? Mas tem um novo agente na praça, Adriano, é o agente do Orçamento Secreto. Mota procurou o Flávio Dino, após o Flávio Dino barrar, né, a manobra para liberar essas emendas canceladas, que era uma tentativa de ressuscitar emendas que já haviam sido anuladas, né, emendas parlamentares não pagas pelo governo lá das temporadas de 2019, 2020, 21, 22, 23, aqueles 5 anos que não foram usadas, e aí eles tentaram, né, o Congresso tentaria agora no apagar das luzes, pós-período parlamentar, em período de recesso já, com um dispositivo, né, que liberaria essa verba no apagar das luzes e debaixo dos nossos olhos. Mas o Flávio Dino, muito pertinentemente, tomou por decisão, né, anular essa possibilidade, afirmando que em ações anteriores sobre esse orçamento secreto, o Supremo não admitiu a possibilidade de ressuscitação dos restos a serem pagos. Segundo o ministro do STF, isso evidencia que a disciplina ora impugnada extrapola os parâmetros institucionais. O magistrado também escreveu que a proposta busca ressuscitar modalidade de emenda cuja própria existência foi reputada inconstitucional. E o que aconteceu? O Hugo Mota, em caso de incêndio, quebrou o vidro, vai atrás do Flávio Dino, porque como é que o presidente da Câmara, que não tem que liderar nada, ele só tem que ser o facilitador do ha-ha-ha do orçamento secreto, vai vacilar na missão que lhe foi dada, que é garantir que o orçamento secreto não morra. Então, ele é o agente não secreto, mas do orçamento secreto, Adriano Diogo. Esse fim de ano está complicado mesmo, né? Eles insistem em seguir nesse caminho das emendas parlamentares, agora querem ressuscitar emendas que já haviam expirado o prazo, né? Então, essas emendas são a tragédia da nação, né? Boa parte da dificuldade de fazer a execução orçamentária está no fato do orçamento ter sido sequestrado pelas emendas secretas, emenda isso, agora ressuscitação de emendas, né? Devia avisar que nós estamos no período de Natal, ressuscitar é um período da Páscoa, né? Então talvez eles pegaram o calendário errado. Eu acho que essa coisa das emendas cada vez fica mais claro para o povo brasileiro como isso é a face oculta do crime organizado. E o pior é que as emendas parlamentares hoje existem nos 3 níveis da nação, nas 3 instâncias, em todas as prefeituras, nos governos estaduais. Ontem apareceu uma denúncia que aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, boa parte das emendas eram encaminhadas para entidades de caretê,
que um grupo de deputados financiava atividades do Caretê, e aí foram fazer análise desse dinheiro transferido aqui em São Paulo, e havia um absurdo de erros na contabilidade e tal. Então, o Brasil virou isso, né? O Brasil das emendas. Eu acho que, inclusive, não é só o governo e o ministro Flávio Dino que deveriam ser mais rigorosos. Eu acho que todos os parlamentares do campo democrático deveriam se associar e criar uma nova forma de interpretar e de usar as emendas. Não adianta os parlamentares, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, acharem que por uma questão de competitividade, bom, se a direita usa mal as emendas, mas isso tem grandes resultados eleitorais, eu também vou usar para não ficar no prejuízo. Eu acho que o desastre da nação está nesse negócio.